Bom dia, boa tarde, boa noite. Está no ar mais um episódio do StefaniCast, o podcast feito para você fazer a sua fazenda funcionar melhor e de forma simples, do jeito certo. E hoje o assunto é sério, viu? Hoje nós vamos falar sobre a reforma tributária, mas principalmente ligada à sucessão, ao seu patrimônio. Você que tem ali, vários milhões de reais em patrimônio, se liga, viu? Ó o leão, tá esperando você. Então, vamos lá. Hoje eu trouxe aqui uma pessoa, a Priscila Augusto, uma especialista, advogada especialista em sucessão, e nessa tributação aí, ela vai falar o que você deve fazer, o que precisa ser feito agora, para que você não tenha problemas no seu futuro, beleza? Então, Priscila Augusto, seja muito bem-vinda. Obrigado por dedicar uma hora da sua vida para estar aqui junto com os meus telespectadores, com o meu público, para falar sobre esse assunto tão importante para o agronegócio. Seja bem-vinda, se apresente, o tempo é seu. Muito obrigada, seu Mauro. É um prazer estar aqui com vocês. Eu me chamo Priscila Augusto, eu sou advogada especialista em planejamento sucessório, patrimonial, familiar. Sou membro hoje aqui da Comissão do Agronegócio, da OAB de Luiz Eduardo Magalhães. Também sou membro das Agroparceiras, que é um grupo de mulheres ligado ao Sindicato dos Produtores Rurais aqui da cidade. São mulheres que ajudam outras mulheres, temos muitas produtoras rurais também, advogadas, nós temos na nossa comissão aí das agroparceiras várias mulheres que estão à frente também desse trabalho tão importante aí na cadeia do agro, para ajudar cada vez mais o produtor e que o nosso agro continue a crescer, mesmo com todos os percalços que o nosso país vem enfrentando. E é um prazer estar aqui. Muito bem. Conte um pouco de você, de onde você veio, como é que é a sua trajetória até chegar aqui. Você é natural de onde? Eu sou de São Paulo, Grande São Paulo, nasci na cidade de Itapevi. Estou aqui na Bahia, já vai fazer 10 anos, no estado da Bahia. Eu costumo dizer... Direto aqui em Luiz Eduardo? Não, aqui vai fazer 3 anos que eu moro aqui, em Luiz Eduardo. Mas no estado mesmo, vai fazer 10 anos que eu conheço a Bahia. Eu costumo dizer que quem pisa na Bahia, é difícil você não amar esse estado. A Bahia não é apenas um estado, mas ele é um país. A Bahia é um país. Então, são tantas riquezas que você encontra aqui. Então, é um estado que me abraçou e amo muito mesmo o estado da Bahia. E Luiz Eduardo é uma cidade que eu escolhi realmente por atuar com o agro, com nichos do direito tributário que envolvem o agro. Então, eu me mudei para cá. A tua formação foi aqui ou foi em São Paulo? Foi em São Paulo. Lá tu já te formou? Eu me formei na Universidade ISCA, em Limeira, no interior de São Paulo. E aí eu me mudei para a Bahia e fui me especializando cada vez mais na questão do agro mesmo. E hoje eu atuo aqui em Luiz Eduardo, não só com planejamento sucessório patrimonial, mas alguns outros nichos também do direito tributário. E estamos aqui para ajudar a agregar cada vez mais o produtor rural, que é uma cadeia que só tende a crescer mesmo, mas precisa de muita estruturação, realmente de profissionais especializados cada vez mais, que ajude o produtor, juntamente com outros profissionais, e faça crescer cada vez mais e o legado se expandir aí por diversas gerações. Tá, muito bem. Então, por exemplo, hoje, como a gente fala, né? Antigamente a gente ia no médico, hoje a gente vai no oftalmo, no otorrino, no urologista, até engenharia de produção tem as suas, como a minha formação em engenharia de produção. Então, você, dentro do direito, você se especializou realmente em qual área? Assim, hoje eu sou especialista em planejamento sucessório patrimonial e familiar. Tá. É o meu forte, é o que eu amo fazer realmente, trabalhar com legados. Esse é o meu forte. Também trabalho com outros nichos do direito tributário, que são muitos nichos. Não dá para você atuar e ser especialista em todos os nichos, mas tem alguns nichos específicos do direito tributário que eu gosto bastante também e atuo também. Com municípios também trabalho, alguns nichos do direito tributário para municípios também, para empresas também em geral, recuperação de créditos, planejamento, compliance também para empresas. Nós também trabalhamos no escritório no levantamento de ativos passivos para empresas e fazemos todo aí um planejamento mesmo, a depender da dor do cliente, do que ele realmente precisa, seja no agro, na indústria,
Mas hoje o meu nicho principal é planejamento patrimonial, sucessório e familiar. Tá. Então vamos começar com esse assunto aqui. Vamos lá. Sim. Nós temos olha, tá dando o que falar essa tal da reforma tributária. Ah, sim. Só que é o seguinte, o nosso foco aqui, a nossa principal assunto é em relação ao que isso impede, o que isso vai... deixa eu botar aqui essa bexiga aqui. Não precisa cortar não, tá? Que a gente é aqui ao vivo mesmo. Sim. Vamos lá. O impacto que vai causar na questão do patrimônio, né? Porque é o seguinte, todo mundo fala, não, porque agora vai ter que pagar imposto, porque isso, porque aquilo, porque não sei o quê. Mas e o patrimônio, como é que fica? Então, o que o produtor rural tem que começar a se preocupar em relação ao patrimônio com essa reforma tributária aí? Eu gosto muito de começar falando de planejamento patrimonial, sucessório e familiar, seu Mauro, que você fazer planejamento sucessório é um ato de amor. Primeiro, um ato de amor para com os seus antepassados, né? Para você estar aqui hoje, o senhor estar aqui hoje, teve seus tataravós, seus avós, e aí o senhor nasceu. Sim. Então, só eles passaram muitas dificuldades. Sim. O senhor também passou muitas dificuldades. Nós estamos numa região aqui, como nós já conversamos um pouco, onde a maior parte dos produtores, no começo, que era Mimoso do Oeste aqui, que não acreditavam muito na cidade, e o produtor, ele acreditou, né? Então, ele veio, ele investiu, passou percalços. Nós temos muitas histórias que eles moraram em lona, em barraco de lona, que dormiram em barraco de lona, que matavam cobra, tinham criancinhas pequenas, os filhos. E era muito precário, porque era uma região que não tinha nada. Sim. Então, assim, somente nós sabemos o que nós passamos durante a vida para chegar onde nós estamos hoje. Sim. Então, é um ato de amor para com os seus antepassados, para com o seu legado, a sua história e com as próximas gerações. O seu legado precisa continuar. Então, é um ato de amor começar a falar de planejamento sucessório. Agora é o seguinte, eu ouço bastante, e aí eu te pergunto também, esse negócio aí é só para rico, para quem tem muito patrimônio, para quem tem um pouco, ou como é que funciona isso aí? Não é só para rico, não é só para quem tem pouco patrimônio, muito patrimônio. Planejamento sucessório é para todos. O que muda é eu entender a dor do meu cliente, a dor do produtor, a dor de quem está me procurando. O que ele precisa exatamente? Então, nem sempre ele vai precisar, por exemplo, nós vamos falar um pouco sobre hold, que se fala muito hoje no mercado, hold. Mas, às vezes, você não precisa de uma hold. Existem outros mecanismos que você pode também utilizar no direito que vai te ajudar. Porém, planejamento sucessório é para todos. Se você pensa na sua família, nas suas próximas gerações, dá para você organizar o que você conquistou hoje. O senhor começou falando sobre patrimônio. Nós falamos muito, a reforma tributária tem vários impactos para o produtor. Sim, vai ter vários impactos. Porém, o que é mais importante hoje para o produtor rural? O que ele lutou tanto para conquistar? O patrimônio. O patrimônio. São as fazendas que ele tem. Então, como é que fica isso perante a reforma? O que dá para estruturar? Pois é, até porque, olha, eu vejo, tem gente que se judia tanto, tá ali cheio de dívida e muitas vezes, cara, vão vender um pedacinho aqui para pagar. Não, terra não se vende. Exatamente. E daqui a pouco vai perder esse negócio pro governo? Por quê? O governo, ele tem a maior intenção de se tornar o seu maior sócio. E ele já é um sócio. Já é um sócio, mas ele quer se tornar maior sócio. Quase o majoritário, né? Isso, ele quer ter a maior quantidade de cotas possível. Então, assim, você precisa estruturar o que você tem hoje, organizar de uma forma realmente que o seu legado continue a crescer. Como fazer isso? Dá para organizar? E o que envolve? Então, vamos falar um pouquinho aí sobre esse assunto. Agora, até tem uma pergunta que eu até anotei para não esquecer. Sim. O que mais trava as famílias para fazer isso? Porque é o seguinte, vamos lá. Eu ouço vários advogados, já vi e vejo várias famílias que fizeram, que estão felizes, que deu tudo certo. E tem outras que parece que tem medo, que esse negócio de holding para cá, holding para lá e não sei o quê. O que impede? É medo, é desconfiança? É medo que, de repente, um advogado vai lá e faz uma sacanagem e pega metade para ele? O que é? Tu que vive nisso aí? É mais fácil algum herdeiro fazer alguma sacanagem. Não sei lá, velho. Mas o que acontece hoje, né? Mas é capaz, talvez, de um advogado fazer também, viu? Também. Pega um profissional, uma pessoa que não é um profissional, porque realmente, vai cometer algum ato ilícito, realmente pode acontecer. Então, o que hoje o maior medo do produtor é realmente perder
ter o controle sobre os seus bens, sobre o que ele conquistou com tanta luta. Então, na prática, hoje, é o que eu mais vejo, aquele produtor que ele tem um pouco, assim, de medo, não, eu não quero, tem uns que não querem nem ouvir, quando se fala hold, ele já tem uma trava. Primeiro vamos lá, não tem uma palavra diferente em português para falar, traduzir hold? Hold nada mais é do que um CNPJ que se cria, é comercial. Hold se tornou... Uma empresa? É uma empresa. Por então, quê? hold é uma empresa. Hold é uma empresa. Então, bora transformar a fazenda numa empresa. Sim, numa empresa, num CNPJ. Ô, seus bexiga, então presta atenção aqui. Quando vier alguém ali falar, vamos fazer uma tal de holding, não é uma empresa. Pronto, tá traduzido. Então não precisa ter medo disso, certo? Sim. Não é isso? Sim, o que acontece? Hold realmente se tornou uma palavra comercial. Só que hold vem do verbo to hold, que significa o quê? Na tradução livre, segurar, proteger, resguardar. É isso que significa. E nada mais é do que um CNPJ, que você realmente constitui, só que com os mecanismos adequados para cada atividade, para cada dor familiar. Então, é só uma forma de se falar comercial, hold. Nada mais é do que realmente um CNPJ que você cria, mas com quinais específicos para o ramo que você trabalha, para a sua atividade. Então, não tem nada de assim, hold. Mas o que acontece muito? A lei que dá amparo para você constituir, por exemplo, esses mecanismos, tá, de planejamento sucessório patrimonial, ela é uma lei que vai fazer 50 anos. Ela é de 76. A Lei 6.404, 76, tá? Então, antes da última Constituição. Sim. Então, se ouve muito falar hoje em hold, só que é uma lei que vai fazer 50 anos. Por que se tornou tanto assim no mercado hold? Por conta de tudo que vem acontecendo hoje no nosso país. E aí, perante uma reforma tributária, a grande maioria das pessoas que têm um certo patrimônio se voltaram para esse assunto. Sim. Com mais vontade realmente de saber o que é, como que faz. E dá para organizar o que é essa hold realmente. Mas, realmente, a hold hoje é um dos mecanismos de planejamento sucessório e patrimonial familiar. Tá, e aí, eu vou já perguntar então, o que muda numa família que faz um planejamento sucessório e numa que não faz? Tipo, que é normal as pequenas não fazerem, né? Sim. Quando eu digo pequenas fazendas, pequenas famílias, não, fica tudo na confiança dos filhos e depois dá uns quebra-pau aí normalmente. Com certeza. A maior, assim, nós não podemos falar que vai gerar mais segurança, blindar o patrimônio, é até ilegal falar isso. O que nós podemos fazer para ajudar o produtor é constituir camadas de proteção. E hoje nós estamos vivendo um cenário muito difícil no nosso país, cada vez mais insegurança jurídica. O que existe? Quando você não faz qualquer tipo de planejamento sucessório em vida, quem vai ditar as regras do seu patrimônio, na sua ausência, é o Estado. Então, é o homem da capa preta que, com uma caneta, ele vai dar uma sentença para os seus familiares e ali vai ser destinado cada um com o seu quinhão. Quando você faz planejamento sucessório patrimonial em vida, prevalece a vontade do pai e da mãe, do patriarca e da matriarca. Então, hoje, o que existe hoje muito também? O filho herdeiro e não o filho sucessor. Sim. Eis a questão de muitos produtores também terem medo de fazer. Eu tenho um filho que ele foi trabalhar fora, que ele não quis tocar a fazenda. E quem que vai tocar a fazenda? Quem que é o filho sucessor? Eu tenho um sucessor ou não tenho um sucessor? Eu só tenho um herdeiro. Só tenho um herdeiro. E às vezes além disso, tem o conflito entre os irmãos. Às vezes não se dão bem. O que fazer? Então, o que é necessário? A hold é a maior solução? Não, ela é uma das soluções. Porém, nós precisamos entender a dor da família. Eu não costumo chegar, se o produtor chegar hoje e falar para mim assim, doutor, eu quero fazer uma hold. Eu não gosto de trabalhar dessa forma. O que eu preciso saber? Entender a dor desse cliente. Como que está a família? É uma família unida? Não é? Tem um filho sucessor? Não tem. Se não tem um filho sucessor, nós podemos fazer uma organização, sim, do patrimônio, porque não dá para deixar hoje, por mais que, eu sou pequeno produtor rural, eu vou deixar a minha fazenda na pessoa física e depois que eu falecer, que se vire. Eu já lutei até aqui, eu já fiz tudo que eu tinha que fazer, depois que eu morrer, eles que se virem para arrumar. Esse é o pensamento de alguns, infelizmente. Sim. Mas por quê? Porque eles não têm o conhecimento do que pode acontecer com essa ausência de um planejamento sucessório. De certa forma, é uma irresponsabilidade, né? Sim. Porque você pode
trazer uma infelicidade absurda para os seus herdeiros, né? Sim, e traz. Na maioria das vezes vai trazer. É porque é o seguinte, beleza, não é porque eles são herdeiros que você não gosta deles, né? Exatamente. Você ama seus filhos. Tá bom, o cara não quis seguir o meu negócio. Eu atendo uma fazenda que realmente o cara não quis seguir o negócio, foi fazer, inclusive, o cara fez ITA, que é a maior faculdade de engenharia do Brasil, se tornou um auditor fiscal, foi ter a vida dele. Sim. Depois ele disse, pai, agora que eu já vi tudo, eu vou ver como é que é o negócio do pai. Pediu licença 2 anos e voltou para o negócio do pai e gostou. Que e legal, o pai ficou feliz. Que legal. Isso tocou num assunto muito importante. Por quê? A maioria dos produtores sofreram muito na vida. Essa é a grande verdade, a realidade do nosso país. Sim. Tudo bem, pode ser que ganhou uma terra ali do pai, do avô e tal, mas isso foi há muitos anos atrás e ele teve que fazer muito investimento para chegar onde ele está hoje. Os produtores da nossa região aqui mesmo, se o senhor começar a ouvir as histórias dele, cada um tem uma história de muita dificuldade. Então, assim, o que aconteceu? Muitos deixaram os filhos, alguns ali, tá bom, você quer ser médico, vá ser médico. Você quer ser dentista, vá ser dentista. Você quer ser um advogado, vai estudar. Ótimo, incentivaram a estudar. Só que nós estamos enfrentando uma realidade que é preciso, sim, você ter filho sucessor. É preciso você pegar o seu filhinho lá, o senhor mesmo tem 2 meninos, e ensinar eles a gostarem, a amarem o campo, a amarem a atividade rural e mostrar para eles a importância que tem do seu legado. Isso eu sempre falo nas minhas apresentações com meus clientes, porque você precisa incentivar o seu filho a gostar da terra. Tem como fazer isso? Tem como fazer isso. Mas Sim. Priscila, você tocou num assunto agora que eu quero chamar a atenção. Você que é fazendeiro, você que é produtor rural, olha a importância da gente ter sucessores e não herdeiros. A gente precisa incentivar os nossos filhos a gostar da terra. Foi isso que Priscila falou agora. Agora tem que incentivar eles a gostarem e deixar eles fazerem também do jeito deles. E não querer que eles façam desse meu jeito grosso que eu sempre fui e não abrir mão de nada. Porque o que acontece? Isso afasta os nossos filhos, os filhos dos produtores. Porque a gente sempre traz naquela rédea curta e não abre mão de nada. Quer fazer as coisas do jeito antigo. Priscila, esse é o maior problema. E eu vejo isso todos os dias nas fazendas que eu atendo. Porque os pais, os donos de fazenda, não querem que os filhos façam do jeito novo. E aí o que acontece? Sim. Afasta. E aí corre um grande risco. Porque o legado que o pai prende tanto para ele ali, que só ele sabe a dor que ele passou, nós entendemos isso, mas nós estamos vivendo em uma geração moderna que tem muitos mecanismos para, inclusive, ajudar no campo. É tanta tecnologia nova. Aqui na Bahia Farm Show, todos os anos nós ficamos encantados com tanta tecnologia e como é importante essa modernidade desses filhos mais jovens entenderem e com isso eles estão fazendo realmente o agro do negócio o nosso agro, né, aqui no Brasil ser reconhecido mundo afora. O Brasil ele é um país promissor no agronegócio. Não existe um país no mundo que tenha o que nós temos. Na verdade, eu acho que ele já é um dos mais importantes. Sim. Na soja é em primeiro lugar, no algodão em primeiro lugar, em várias outras culturas também. Na carne, eu acho que é o segundo, né? Sim. No café. Então, assim, nós temos um campo muito grande de oportunidades para o agro do nosso Brasil. Porém, hoje eu vejo realmente que é preciso trazer o seu filho para mais perto. E isso é você realmente passar o bastão e ter sabedoria. Porque é o que o senhor falou, o produtor, ele, com aquele jeito dele, às vezes, tal, né? Afasta, né? Afasta o filho. E isso não é legal. E aí gera as confusões. Na verdade é o seguinte, pronto, hoje de manhã eu até fiz um stories no meu Instagram, porque eu fui levar os meus filhos para a escola. Sim. E aí hoje era o dia do cabelo maluco, ou de roupa. Lá um tava de Hulk, outro tava de Homem-Aranha. Aí eu chego lá, tinha cada cabelo, tudo diferente. Aí eu disse, uma moça, na minha época não tinha nada disso. Nada disso. Nem sabia, nem super-herói tinha. Sim. Beleza. Aí eu, hoje, se eu fosse agir como um pai que tem que os filhos ser criados como antigamente... Poxa, eu tenho 50 anos.
Há 50 anos atrás não era assim. Então eu entrei na brincadeira, eu fui lá, imitei também, tirei foto com eles, imitei Hulk. E brinquei com eles, Sim. porque eu entrei no mundo deles. Sim. E por que os pais fazendeiros não entram no mundo da modernidade, da gestão, do agro, da Sim, forma de fazer as coisas? Porque aí, o que acontece? Os filhos iam dizer, porra, meu pai é legal, caramba. Isso. Eu vou ficar aqui, porque é legal trabalhar com ele. Exatamente. Agora, o que a gente vê é o contrário. Então... Sim, existe, o quê? Tem princípios, o senhor tem princípios e valores, que são inegociáveis. Sim. Que o senhor vai passar para os seus filhos. Agora, também existe a forma que o senhor precisa deixar o produtor, o filho realmente se introduzir ali, né? Com tantas modernidades, mas não perdendo os princípios e valores da família. Isso é importante. Então, a questão do legado, ela é primordial. O que fazer para o meu legado continuar? O que fazer? Como estruturar isso? Então, voltando à questão do patrimônio, se o senhor não fizer nada hoje, o impacto vai ser enorme daqui para frente. Inclusive nas questões dos impostos, que nós vamos falar daqui a pouquinho sobre esse assunto. Então, hoje não tem como mais um produtor que tem um certo valor de patrimônio continuar em pessoa física. Tá? É necessário, se faz necessário uma outra estruturação para que realmente você trabalhe com mais tranquilidade e vai se adequando à reforma tributária. Porque nunca houve uma era tão importante para se fazer planejamento sucessório patrimonial como agora. Daqui para frente vai ficar cada vez mais difícil, mais impostos, mais a carga tributária alta, muita coisa mudando. Então, se faz necessário você organizar o que você tem hoje. Como dizia o imperador do século II, Marco Aurélio, que o ser humano, ele pensa sempre em quê? Em progredir, evoluir e conquistar sempre mais. Entretanto, ele não para e pensa no que ele já conquistou. Como organizar, o que fazer daqui para frente. Só que isso não é por maldade, é no automático. Você acorda cedo, sai para trabalhar, e é aquela lida do dia a dia, e vai, os anos vão se passando. E o produtor, ele não para organizar, muitas das vezes, o que eu conquistei isso aqui? E nem para proteger. E nem para proteger. O que eu tenho? O que pode ser feito? Então, eu acho que esse é o ponto mais importante da nossa conversa hoje. Como organizar o que eu conquistei até aqui. Até você que assiste aqui o podcast, nós temos um podcast lá com o Dr. Fabrício, que fala, inclusive, sobre essa questão da reforma tributária para os impostos, né? O que tem que se organizar já agora para que em 2026 você não seja pego de surpresa na questão de documentação para não pagar certos impostos. E eu lembro que, inclusive, que ele falou que as negociações futuras da soja, por exemplo, você tem que se ligar que vai ser diferente, né? Beleza, isso está lá naquele podcast que eu fiz com o Dr. Fabrício. Mas agora, eu queria chamar a atenção com você, é o seguinte... Essa questão de holding, então, não é uma moda, é meio que uma necessidade hoje em dia, né? E como tu já tocou no assunto também, quando você vai para a CNPJ, você deixa de ser CPF. Você acabou de me dizer aqui que o CPF vai ficar meio que inviável. Fale um pouco mais sobre isso aí. A atividade continua na pessoa física, porque a tributação é melhor, mesmo aí com a reforma, mas a atividade continua na pessoa física. Para a nossa área aqui, o que impacta é o quê? No patrimônio, tá? Por exemplo, como que eu deixo uma fazenda que valha, um exemplo, 100 milhões de reais hoje numa pessoa física? Tá, no CPF. No CPF. Se eu venho faltar amanhã, faltar que significa morrer, capotar, bater as botas. Bater as botas, porque imprevistos acontecem, a gente está aqui agora, não sabe o que pode acontecer amanhã. O que acontece com esse patrimônio? Como é que tu falou? Que veio faltar amanhã. Veio faltar. Que negócio bonito. Que morte. Veio faltar. Veio faltar. Então, o que acontece? Esse patrimônio, essa fazenda, ela vai ser inventariada. Vai cair no inventário. Hoje, na Bahia, a alíquota de ITCMD, que é o Imposto de Transmissão Causa-Morte e Doação... ITCMD. Isso, ITCMD, ITD, tem estado que chama de ITD, que é o Imposto de Transmissão Causa-Morte e Doação. Quando você paga esse imposto? Quando a sua família vai pagar no inventário, quando você falecer, ou na doação, tá? Existem essas duas formas. E aí, o que acontece? Vamos supor que você falte amanhã, não tem planejamento sucessório patrimonial, não tem nada, tá na pessoa física, você tem 3 filhos, uma mulher, um filho dentro do casamento... Né? Não, vou fazer eu tenho uma fazenda de 100 milhões de reais. Ok. Aí tenho esposa e 3
3 filhos, 4 filhos. Tem uma filha e mais 3 Sim. que moram comigo. Que moram com o senhor. Isso. Sim. E aí tem casos que ainda tem filhos que foi lá na juventude, que não é namorada, então tem mais um outro filho. No meu caso, que tem Sim. uma filha do meu primeiro casamento Sim. e tenho agora 3 filhos aqui. Sim. Como é que ficaria Como isso? que ficaria? Vai cair tudo no inventário, tá? Tá. E aí, quem que vai decidir tudo? Um juiz. Então, aí vamos ter que analisar o regime de casamento, né? Que o senhor era casado, comunhão parcial, comunhão universal, qual que era o regime? Parcial. Tá, parcial. Então, se é parcial, metade desse Não, patrimônio... mas não tinha bexiga nenhuma. Tudo que nós temos é junto. Então, é junto, tá? Então, 50% desse patrimônio é dela e os outros 50% aí vai ser dividido entre os herdeiros em partes iguais, tá? Para os herdeiros. E aí que existe o maior ponto, as brigas familiares. Ah, não, eles se dão bem, eles são ótimos, eles são amigos, tal. Até deixar de se dar. E aí acontece realmente que nós só vamos saber o coração do outro na falta do pai e da mãe. Sim. Quando se envolve, quando fala de poder, dinheiro, as coisas mudam. Tá, mas aí tu falou desse imposto. Onde entra esse imposto? Onde entra esse imposto? No Estado. Ele é um imposto estadual e é 8%. Então, 8% de 100 milhões, quantos que dá? 8% dá 8 milhões. 8 milhões. Então, 8 milhões é para o estado que está localizada essa fazenda. Tá, mas no caso, então, como é 50%, então seria 4 milhões. Sim, 4 milhões. Só que nesse caso, vamos supor que no total todo, seja 100 milhões seu patrimônio, mesmo dividindo, beleza. Seria 8, tá? Agora, se for realmente só essa fazenda que o senhor tiver de 100 milhões, e aí vai ficar 50 milhões para ela, que é meia. Deus ouça, viu, que eu tenho essa fazenda. 50 milhões para ela, que é meia, a sua esposa, e os 50 milhões vai ser partilhado. Porém, desses 50 milhões vai ter o TCMD, tá? E aí, o ideal, tá? Pela legislação, é cada filho pagar referente ali ao fato gerador do seu quinhão. Só que o que os estados fazem? Eles cobram o valor total, tá? E aí depois é uma outra questão que você pode entrar com o processo também, né? Para você restituir esse valor aí. Uma ação de repetição de indébito, porque o certo é cobrar o valor de quinhão de cada filho, mas o estado ele cobra geral. Então, se foi 50 milhões... 8% em cima dos 50 milhões são 4 milhões. Tá, e tem 4 filhos. Então, teoricamente, seria 1 milhão para cada filho. Pagar? Aí faz a divisão, né, dos 50 milhões e aí paga 8% pro quinhão de cada um, né? Mais ou menos seria 1 milhão. É isso mesmo, 1 milhão, beleza. E se eles não tiverem esse 1 milhão? Então, o que vai acontecer? Que é o que vai acontecer, na maioria das vezes. Os custos da ausência de um planejamento sucessório. Um deles é a questão realmente do custo financeiro. Acabam vendendo patrimônio para pagar as custas de um inventário. E essas custas podem chegar a valores altíssimos. Então, hoje, uma pessoa comum, ela perde cerca de 15% a 20% do patrimônio. Um produtor rural, ele pode chegar a perder até 40%. Por que acontece? Quando falece um produtor, tem um vizinho lá que já planta também, conhece a região dele, conhece a área dele, sabe que é uma área produtiva, uma área boa, vê os filhos começarem a brigar, a mulher e tal, e aí acontece um monte de coisa, envolve os agregados, que são as esposas dos filhos, os genros, as noras, e todo mundo começa uma briga ali, na maior parte das vezes, da maioria das vezes, acontece isso. E aí, o que vai acontecer? Eles não têm dinheiro para pagar, porque uma coisa é eu ter uma fazenda que vale a 100 milhões. Outra coisa é eu ter isso em pecúnia, em caixa. Sim. Essa é a grande diferença. Então, qual que é a família hoje que o patriarca, tudo bem, deixou um patrimônio de 50 milhões, exemplo, que tem 4 milhões para pagar de imposto para o Estado? O senhor conhece alguma? Não. Eu não conheço. Então, o que acontece? Aí acabam vendendo essa fazenda por valor que não vale no mercado, bem mais baixo do que vale. Então, às vezes, a fazenda vale 50 por conta de tanta briga. E outro custo da ausência de planejamento sucessório. O tempo. O inventário judicial hoje no nosso país, ele não leva menos que 8 anos. Ave Maria. E aí, o que acontece? A maior parte hoje dos produtores tem o quê? Hipoteca. Sim. E aí tem várias questões ali que envolve para a fazenda estar produzindo. Não. Tem muita coisa, tem por trás ali, tem uma cadeia de pessoas trabalhando, de hipoteca, de empréstimos que foram feitos, várias coisas que aconteceram para estar funcionando a fazenda. Sim. No inventário, o que acontece? Ela trava. E aí, eis a razão da perda patrimonial aí que pode chegar até 40%. Por quê? Vai ter que acabar vendendo parte do patrimônio. E por um preço bem mais barato. Bem mais barato. Então, ali, de tanto eles brigarem, às vezes acontece o quê? Não, vamos vender mesmo para o vizinho, para fulano lá. Livrar. E cada um fica com um pouco aqui, pronto. E aí, o que acontece com o legado daquele pai que trabalhou tanto, que lutou tanto? Acabou o legado. Então, assim, é muito importante. Outra questão também
que hoje está em pauta no país todo, desde a semana passada, por conta do PLP 108, que também tem as questões do ITBI, que é o imposto também municipal, tá? Existem várias questões também referente a isso, porque, segundo a lei, o que acontece? Quando você integraliza, você tira bens da pessoa física. Eu vou integralizar numa pessoa jurídica os bens imóveis no capital social. Eu vou integralizar aquela fazenda que está declarada lá no meu imposto de renda de mercado ela valha 50 milhões. Só que no meu imposto de renda está declarado bem menos, né? Normalmente um exemplo lá, 100 mil reais. Sim. Mas isso foi culpa do produtor? Não. Foi a época que comprou, não foi fazendo as alterações que deveria, não foi retificando, acabou passando. Muitas vezes ele nem sabia. Nem sabia, exatamente, não é por maldade. E aí o que acontece? A lei nos dá amparo para integralizarmos de duas formas: pelo valor declarado ou pelo valor de mercado. Só que é uma escolha do produtor. E aí entram várias questões. Eu posso usar o que está declarado. E aí eu vou lá, constituo um contrato social, integralizo aquela fazenda na pessoa jurídica agora, que não é mais a fazenda do seu João, agora é uma fazenda da Hold Rural, do sobrenome, qual é o sobrenome do senhor? Stefani, a Hold Rural do senhor Stefani, da família Stefani. E aí o que acontece? Quando eu faço essa integralização no capital social, o que está acontecendo hoje no mercado? O Estado, para gerar, por exemplo, a gente constituiu a empresa no nome do senhor, tal, da sua esposa, e aí nós vamos fazer a próxima etapa, a doação para os filhos, porque existem alguns mecanismos de organizar. Uma é a doação, a outra é compra e venda de cotas. Se os filhos tiverem lastro patrimonial para comprar parte das cotas, é uma forma de não pagar, por exemplo, uma estrutura que não vai ter que pagar impostos, tá? Certo. Nem ITBI, nem TCMD. Tá. Agora, na hora que eu integralizo essa fazenda no nome do pai ali, da mãe, dos patriarcas, tá? Que estão lá no imposto de renda deles, pelo valor que está lá. O que está acontecendo hoje no mercado? A prefeitura, porque eu vou precisar da anuência da prefeitura para eu registrar lá no cartório. Porque eu costumo sempre falar, onde começa realmente uma hold rural? No cartório de registro de imóveis. Não é no contrato social. O contrato social eu posso fazer lindamente, registrar na junta comercial. Só que se eu não registrar na matrícula daquele imóvel, que ele não pertence mais ao senhor, pessoa física, o senhor João, pessoa física, e sim a hold rural dele, o que vai acontecer se ele vier faltar amanhã? Vai cair no inventário também, tá? Da pessoa física. Então, é importante o registro. É isso que diz o Superior Tribunal de Justiça e o Direito Civil. Quem é dono de algo? Quem registra? Quem tem o registro, tá? Então, não adianta fazer um contrato social e não registrar no cartório. E aí, o que acontece? Para eu registrar no cartório, eu preciso da anuência da prefeitura. O que eles estão fazendo hoje, atualmente? Eles estão pedindo avaliação de mercado do bem mais próximo possível, tá? E eles estão cobrando o ITBI. A diferença, tá? Do ITBI. Porque lá na Constituição, aí vem outra questão polêmica também. O artigo 156, parágrafo 2º, inciso 1 e 2 da nossa Constituição, dá imunidade para a integralização de bens imóveis ao capital social de uma empresa. E aí, independe da atividade preponderante, seja ela uma atividade imobiliária, compra, venda, locação de imóveis, independe da atividade predominante. Se ele está retirando uma fazenda, por exemplo, da pessoa jurídica, ou imóveis que ele tenha também, que ele vai trabalhar futuramente com esses imóveis, vai alugar, vai vender, tal, vai criar uma hold imobiliária, que é um outro mecanismo que nós temos também, inclusive para pessoas que têm muitos imóveis na pessoa física e alugam, o impacto da reforma tributária vai ser enorme para essas pessoas. Tem que estruturar também através de uma hold específica, tá? Uma empresa jurídica, tira esses imóveis da pessoa física, integraliza na jurídica, também faz toda uma organização por conta dos impactos na pessoa física. A tributação vai ser enorme, tá? Entendi. E aí o que acontece? As prefeituras pedem o ITBI, só que a Constituição nos dá imunidade. E aí surgiu o tema que estava sendo votado até essa semana, 1348 no STF, realmente para julgar essa parte. Se continua a imunidade, que é o que está na Constituição, tá? Na Constituição está lá que eu tenho a imunidade da integralização ao capital social, ou se não. E aí o que acontece? Foi suspenso.
né, o julgamento. Nós tínhamos 3 votos a favor do relator, o ministro Fachin, o Alexandre de Moraes acompanhou o voto. E aí, o que aconteceu agora? Eles suspenderam porque o ministro Gilmar Mendes pediu vista. Vistas. E aí, o que acontece? 90 dias para voltar, né, para a sessão. E aí, o que acontece? 90 dias vai dar o ano que vem. Enquanto isso, as prefeituras continuam cobrando o ITBI. Entendi. E aí, outro ponto muito importante para nós falarmos. Cara, é muita máfia. É muita né? coisa que está envolvendo, assim, essa questão patrimonial, de organização, de hold, muita coisa envolvendo no país realmente por conta desses pontos. E aí, o artigo 156 lá dá imunidade, tá? O parágrafo 2º, inciso 1 e 2, Sim. como eu já falei. Só que, assim, eles estão rebatendo a prefeitura, cobrando por quê? Existiu há um tempo atrás o tema 796, tá? Que deu repercussão geral no Brasil todo, acabou indo para o STF. Só que aquele tema, ele dizia respeito ao quê? A reserva de capital. Ou seja, uma SPE do Rio Grande do Sul, uma empresa que foi constituída, um exemplo, tá? Eles pegaram um imóvel, exemplo de R$1 milhão, integralizaram R$600 mil como capital social e 400 mil eles colocaram como reserva de capital. E aí veio a decisão do STF, quando a questão do capital social, teve a imunidade, tá? Na integralização do Sim. capital social, que é o que está na Constituição. Sim. Agora, da reserva, não teve a imunidade, porque realmente não está na Constituição. Só que as prefeituras começaram a fazer? Cobrar o ITBI por conta desse ponto. Não é? Foi uma má interpretação e eles acabaram usando isso para cobrar o ITBI na integralização de bens imóveis, Entendi. que nós temos uma imunidade na Constituição. Tá. Então, aí gerou todo esse transtorno e aí gerou agora o tema 1348, que nós estávamos com muita esperança de ser favorável ao contribuinte. E aí, eis uma questão hoje, atual, que na integralização de bens imóveis, as prefeituras, a maior parte das prefeituras no Brasil, estão cobrando o ITBI. Só que daí vem uma outra questão importante também para se falar. A depender da situação da família, do que precise realmente no momento, se realmente for o caso de uma hold rural, uma hold imobiliária, a depender da idade do produtor, do empresário, porque às vezes ele está em idade avançada, às vezes está passando por um problema de saúde. O que a gente vai fazer? Vai deixar todo o patrimônio dele, na ausência dele, ele cair isso no inventário? Ele tem que pagar lá 8% de TCMD para o Estado, a família não tem o dinheiro, as custas cada vez mais altas no inventário, fora tudo que envolve advogado para pagar, tudo que envolve, são custas altas. Ou eu consigo organizar isso ele em vida? Então, eis a questão, a depender da situação, o que eu faço, tá? Eu normalmente vou analisar tudo, mostro para eles, né, a situação, o impacto financeiro realmente, porque se eu for retificar o imposto de renda dele, atualizar no imposto de renda dele o valor que vale no mercado, porque eles dão a imunidade, muitas prefeituras dão a imunidade do valor que eu integralizei. Sim. Lá. Então, se eu integralizei por R$100 mil, eles vão me dar a imunidade dos 100 mil. Só que daí é uma imunidade condicionada. E aí, eles vão querer cobrar a diferença, tá? Vamos supor, foi 100 mil, mas a fazenda vale a 100 milhões. Então, a diferença, eles querem 2% de TBI. O que vai fazer? Você paga 2% de TBI para o município ou você, se com o seu imprevisto, você tiver que vender a fazenda e você retificar o valor que ela vale no mercado, você vai ter ganho de capital, que é um outro imposto que você vai ter que pagar para a União, que varia de 15% a 22,5%. É tipo o imposto de renda. É o imposto de renda. É o ganho de capital no imposto de renda. Entendi. Entendeu? Então, assim, são muitos pontos que envolvem hoje. Então, vamos lá. Pelo que você falou tantas coisas aí, muitas vezes talvez o produtor não compreende tantos detalhes, mas o que eu entendi, e assim eu acho que tem que deixar claro, que é necessário você fazer esse planejamento de sucessão familiar. Exatamente. Porque, pelo que eu entendi, você me corrija se eu estou errado, porque quando você faz esse planejamento de sucessão, você que vai decidindo a melhor forma de passar essa situação. E se você vem a faltar, que é um nome bonito de dizer morrer, né? Sim. Se você morrer, quem vai decidir é o Estado. É um juiz, é um capa preta que muitas vezes está lá e no dia nervoso brigou com a mulher. Ó, esse negócio aqui, é você que vai ficar com metade, não sei o quê, porque o juiz é uma pessoa. Ele não sabe a sua história. Isso que é foda, exatamente. né, entendeu?
Tá, então, beleza, eu acho que isso aí ficou claro. Ô, seus bexiga, não tem jeito não, né? E, sim, então, me fala um pouquinho só sobre o que o planejamento familiar, o planejamento da sucessão, sucessório, quais são as regras, digamos, que pode ser, você me disse aí tudo que o Estado decide. E se, nesse caso meu aqui, que a gente tem aquela fazenda de 100 milhões, tá? Que assim seja, viu? Aí eu posso decidir. Como é que funciona assim, aí? Ó, hoje, né, lá no artigo 1845, 1846 do nosso Código Civil, fala o quê? Que 50% do seu patrimônio o senhor pode doar para quem o senhor quiser em vida, tá? Então, um exemplo. Eu já vi um negócio que uma família doou para um gato. Pode doar. É sério, eu vi isso aí. É sério que isso aqui existe? No Brasil? Não, acho que foi na Inglaterra isso não aí. foi aqui não, porque não tem que ser pessoa. Né, para os herdeiros. Então, quem são os seus herdeiros? Os ascendentes, descendentes e cônjuge. Então, 50% do seu patrimônio são, né, dos seus ascendentes, descendentes e cônjuge. Então, o que acontece? Os outros 50%, o senhor pode doar para quem o senhor quiser. E 50% é deles. Isso em vida. Na sua falta, como o senhor disse bem, quem vai decidir é o Estado, tá? E aí, eis a questão. Qual que é a importância do planejamento sucessório? Evitar desgastes desnecessários para sua família e evitar pagar impostos cada vez maiores daqui para frente, tá? Então, hoje, por exemplo, o PL 108, o PLP 108, que foi também decidido semana passada, que faz parte da reforma tributária, o que eles decidiram? Pessoas na transação, na doação de cotas, tá? Patrimoniais aí de uma empresa. O que vai acontecer a partir do ano que vem? Hoje, o senhor tem uma empresa constituída, o senhor tem um CNPJ, ok. E aí o senhor quer fazer uma doação, por exemplo, para os seus filhos, tá? Dessas cotas patrimoniais. O que o Estado vai pedir aí, tudo que envolve e tal? Vai pedir balanço patrimonial, vai pedir o contrato social, vai pedir seu imposto de renda, vai pedir vários documentos, tá? Normalmente, eles vão analisar tudo isso e vão gerar lá a guia de doação ao Estado. Aqui na Bahia, eles não estão ainda cobrando pelo valor realmente de mercado dessas cotas, tá? A partir do ano que vem, o valor do ITCMD na doação vai ser valor de mercado. Vai passar por uma análise, por todo um levantamento, por avaliações, essa empresa, o que vale realmente no mercado, não só as suas cotas, também tudo que envolve a empresa, o estoque e tudo. E vai ser avaliado o valor de mercado e aí vai ser gerado o ITCMD na doação, que hoje está 4%. Para ter uma ideia como eles estão correndo com o aumento de ITCMD por conta que a reforma aprovou a progressão do ITCMD, então ele se tornou progressivo. Na Bahia, até março, era 3,5% na doação. Já está em 4%. Então, a tendência é eles irem aumentando cada vez mais a alíquota, tá? Sim. E aí, a base de cálculo vai ser valor de mercado do bem. Então, são muitos pontos. Então, não dá para você deixar de organizar o seu patrimônio se você conseguir ainda esse ano. Porque a partir do ano que vem, vamos supor que a sua empresa hoje, lá o balanço patrimonial deu 200 mil reais. Só que o valor de mercado da empresa é 30 milhões, um exemplo. Então, o senhor prefere pagar uma doação de cotas para o seu filho, uma estruturação realmente bem feita, com cláusulas protetivas para os pais, porque também esse é um medo dos pais. Ah, tá bom, eu vou doar todos os meus bens, todas as minhas cotas, tudo para os meus filhos. E se acontecer alguma coisa? Se tiver alguma ingratidão no meio? Mas então, eu ia te perguntar isso, porque assim, eu conheço uma fazenda, né, do lado de uma que eu atendo, e que o filho tentou matar o pai. Misericórdia. Difícil. E sabe, e é uma briga danada. Sim. E o filho expulsou o pai, aí o pai quer voltar e expulsa o filho. Olha que situação. Muito difícil. Aí uma situação dessa, por exemplo, como é que ficaria? O cara doou e o filho é ingrato? Como é que... Nesse exemplo, tá, específico que o senhor me falou, o que nós costumamos fazer? Nós colocamos cláusulas de proteção para o pai. Então, cláusulas de revogação, de ingratidão,
Ah, existe Sim, isso? com certeza. Então, tudo bem, eu posso realmente doar parte dos meus bens para os meus filhos, mas se acontecer alguma coisa, se tiver realmente organizado de uma forma correta, vai ter ali cláusulas de proteção para o pai. Que é muito importante. Não tem como você constituir uma hold, por exemplo, rural, e eu não colocar a cláusula de proteção para o pai. Inclusive, por exemplo, o pai pode perguntar, mas eu vou doar tudo. Como que eu gosto de trabalhar? Existe uma cota que nós chamamos de cota ouro. Você pode ter a menor participação de cotas possível dentro de um contrato social, mas sem a sua assinatura o filho não faz nada. Tá. Agora me diz uma coisa, nesse caso, vamos pegar esse caso aí. O filho tentou até assassinar, digamos assim. Sim. Ou agrediu, fez maldade com o pai. Sim. O pai vai fazer o planejamento sucessório. O pai é obrigado, de alguma forma... Ele pode, por exemplo, doar para um amigo e deixar o filho fora? Não, Existe essa não tem possibilidade? como. Só que assim, nesse caso, se provar realmente, tá? Que o filho agiu com essa ameaça, realmente ele Não, isso pode... se aconteceu. comprovar, realmente, o filho não herda nada do pai. Se comprovar realmente mas que, por isso que o filho atentou contra a vida do pai, tá? Pois é. Não herda nada do pai. Só que tem que comprovar. Não, beleza. Porque depois, na falta do pai, ele pode entrar com processo e tal. Então, tudo tem que ter prova hoje. Sim, mas é óbvio, né? Sim. Mas eu tô dizendo assim, em comprovando que o filho foi lá e tentou fazer, enfim, Sim. alguma coisa aí grave, né? Sim. Ou atentar contra a vida, Sim. o pai pode colocar ali, olha, ser filho da mãe não vai levar Sim, nada do sim. que eu construí, porque Sim. seria até justo, Sim, né? sim, sim. Então sim, existe essa possibilidade. tem. E também existe a possibilidade, o senhor me lembrou de algo, por exemplo, vamos supor que o pai não quer colocar todos os filhos, por exemplo, dentro de uma holding. Sim. Porque assim, tem o filho lá que trabalha na fazenda com ele e tem o filho que não quer trabalhar e abre mão, fala, pai, eu não quero, Isso. entendeu? Eu não gosto. O que vai fazer? O que faz nesse caso? Existe como sim também o pai deixar a parte que pertence ao filho, tá? Realmente de uma forma estruturada, fazer contratos realmente da antecipação aí, né? Da herança para esse filho. Tem como organizar. Não precisa colocar todos dentro da holding. Lógico que isso tem que ser de uma forma organizada, conversada com todos. Porque se não souber fazer e realmente fazer realmente de acordo com a lei e com as estratégias que nós temos, tributárias e tudo que envolve... O filho que ficar de fora, ele pode entrar com uma ação e derrubar todo o trabalho, tá? Não tem como excluir filho de herança. Tá, agora deixa... Não, tudo bem, de herança sim, mas vamos lá, porque a holding trata de proteção do patrimônio, né? Sim. E não no negócio em si. Sim, não. E também a sucessão. É assim, uma coisa envolve a outra. Porque a depender que, vamos supor que o senhor tá bom, nós vamos colocar essa fazenda numa pessoa jurídica. O senhor tem hipotecas dessa fazenda lá, que vai terminar em 2040 de pagar. Vai estar vinculado. Tanto que nós precisamos pedir a anuência do banco, vamos supor, nas pessoas físicas, tá, e tem lá hipotecas, tal. O que vai acontecer? Nós vamos ter que pedir a anuência do banco, a autorização, tudo certinho, né? Entramos em contato com o banco, vamos lá, fazemos todo o trâmite para informar o banco que aquela fazenda não é mais a pessoa física do seu João, da pessoa jurídica. Então, a pessoa jurídica já vai ter aquela dívida lá, tá? Sim. Já tem a hipoteca. Só que assim, se o pai faltar ou a mãe faltar, tem uma estrutura de sucessão. Então, as cotas pertencentes àquele imóvel, que não é mais um imóvel rural, não vai ser tratado mais assim, sim como cotas, pertence agora aos herdeiros, aos outros cotistas lá, que são os filhos, tá? Nós vamos imaginar o seguinte, né? Tem um casal, tá vivo, beleza? Sim. Tem 5 filhos. 2 filhos trabalham no negócio, Sim. tá? Tocam a fazenda. Os outros filhos vivem uma vida que não... Tá? Cada um toca a sua vida fora do negócio, tá? Beleza, vamos supor, o pai falece, tá? Uhum. Os 2 filhos continuam tocando o negócio, Sim, beleza? sim. Ok. Aí que tá. E aí gera uma holding, vamos supor. Então, Antes da morte. Vamos supor que gera uma holding. Como é que funciona? Porque assim, as cotas é das terras, não do negócio, seria isso? As cotas é da empresa, né? Cada filho vai ter sua cota, sua participação. Então, vamos supor que eu e o senhor somos herdeiros lá. Então, o senhor tem 30% de cota, eu tenho 30% de cota. Nós somos os donos das cotas da empresa, tá? E aí, o que acontece? Na ausência do pai, vamos supor que tem 2 filhos que não trabalham no negócio. Tem 3 nesse Tem caso. 3 que não trabalham no negócio. O que vai acontecer? Aí existem acordos feitos entre os próprios familiares. Se a família se dá bem, se foi colocado ali aquelas fazendas, dentro de uma estrutura de uma holding rural,
para a proteção realmente dos bens, da parte da sucessão, eles se dão bem, e eu entendo que meu irmão que toca a fazenda, ele precisa ter um prolabore maior, Sim. ele é o administrador da fazenda, aí tem a participação dos outros irmãos, entendeu? Com a participação não de cotas menor, mas sim do prolabore, por exemplo. Porque hoje, nesse Sim. caso que eu estou te falando, hoje Sim. só tem 2 que recebem, os outros não recebem Não nada. recebem nada. Eles têm vidas particulares e negócios particulares. Sim. Inclusive, mas eles estão dentro da empresa também, junto com os outros? Não, hoje não tem holding, né? Por isso que eu estou te falando. Tá. Em se fazendo uma holding, Sim. por exemplo, o pai deu um imóvel para você, para uma filha, toque esse negócio aqui, Sim. e ela tem a renda dela naquele negócio lá. Sim. Até porque não quis viver a fazenda, digamos. E lá na fazenda, aí outros tocam a fazenda, outro é casada com outro rapaz que tem outros negócios, enfim. Então, minha pergunta é o seguinte, se for fazer uma holding, tem que definir na holding que essas 2 pessoas têm X%, ou são só herdeiros e não são parte do negócio? Tem que fazer todo um levantamento do patrimônio total do pai, tá? Como eu falei no começo, tem como dividir de forma igual para todos, tá? Que a lei dá Então, amparo para isso. Ou o pai, se ele quiser, o pai decide ser em vida. Só que tem que ser em vida. Sim. Se ele quiser deixar uma parte maior um dos filhos que toca a fazenda, ele também pode fazer isso. Só que isso tem que ser feito de uma forma realmente muito bem estruturada e saber o que está fazendo. Vamos supor, ele vai ficar com maior parte de cotas, mas para a filha que não toca o negócio, que não quer saber da fazenda, eu vou deixar para ela isso aqui, que vai dar tudo isso aqui e tal. Tem que ser estruturado, porque depois dá problema. E isso não só no contrato social lá organizado de forma correta, mas também fazer acordo de sócios, que são documentos que nós fazemos, estruturação realmente ali de acordo com a vontade da família, tá? Do pai, da mãe, coloca cláusulas também importantes ali, registra isso em cartório, registra na Camob, que são câmaras de arbitragem, então tem como organizar. Agora, o que é Camob? É câmara de arbitragem que tem. O que acontece? Todos os estados têm câmara de arbitragem, tá? Aqui na Bahia, por exemplo, nós temos a Camob aqui, em Barreiras, que são câmaras que você não leva para o judiciário se tiver algum problema futuro, em alguma lide ali entre a família, não leva essa questão para o judiciário. Resolve da melhor forma. E aí coloca na câmara de arbitragem, registra esse documento na câmara de arbitragem e evita muitos conflitos. Então, só que isso já tem que ser estruturado desde lá de trás com a família. Já colocar, por exemplo, no contrato social, na constituição de uma holding rural, por exemplo, lá, né, colocou do foro lá, também coloca lá que realmente, né, vai, em último caso, né, se não tiver jeito nenhum, aí, infelizmente, vai cair no judiciário. Mas coloca uma cláusula específica da mediação e arbitragem, já falando que em futuros conflitos vai ser resolvido entre todos ali, entre as partes, com profissionais adequados ali, ajudando eles. E aí registra isso na Camob. Então tem que ser trabalhado isso, tá? Nos filhos e nos pais, lá desde trás, desde a primeira constituição do negócio, aí, da estruturação. Priscila, qual a consequência de deixar para depois não fazer nada? Não, isso aí é besteira, deixa lá, não vou fazer nada agora. O que vai acontecer? O que tu acha que vai acontecer? Sim. Quais os custos da ausência de um planejamento sucessório? Primeiro, custo emocional. Como que fica uma família quando perde um ente querido? Desestruturada. A família começa a fazer coisas que ela não faria se ela tivesse com o emocional ali alinhado. O custo temporal. Hoje, o inventário judicial no nosso país, ele pode chegar até 10, 15 anos. Eis a razão de muitos inventários no nosso país aí parados por conta do quê? Brigas familiares, que você pode evitar em vida e fazer planejamento sucessório, como eu disse no começo, que é um ato de amor. O custo financeiro, como eu falei no começo também, nas questões, se comparando, né, a um inventário, por exemplo, que hoje um produtor que deixa aí um exemplo baixo de 50 milhões de patrimônio, hoje no estado da Bahia, a alíquota no inventário é 8% só de TCMD.
Normalmente o produtor realmente sim, ele tem algumas terras, propriedades que valem um certo valor no mercado, mas não tem isso em pecúnia, a família, para pagar as custas do inventário. E a família vai fazer o quê? Acabar vendendo patrimônio depois de muitas brigas e discórdias, para pagar as custas do inventário. Então, nunca houve um tempo tão importante para se fazer planejamento sucessório. E o Estado de olho naquele bem que você lutou tanto para conquistar. Somente nós sabemos os percalços, as intempéries que nós passamos na vida para conquistar as nossas coisas. E aí vem o Estado agora com uma reforma tributária cada vez mais querendo realmente tirar, né, do brasileiro, que já tem uma carga enorme tributária no nosso país. E com a reforma nós não sabemos o que vai realmente ainda acontecer. E nunca houve uma época tão importante para se fazer planejamento sucessório, que é um ato de amor, pensar na sua próxima geração, no seu legado, para que ele possa continuar crescendo aí cada vez mais. Muito bem. Então, eu acredito que é o seguinte, fazer a sucessão não é só questão de dividir o patrimônio, né? Me corrija se eu estou errado. É garantir que esse negócio, que esse legado, ele continue em paz, com as famílias unidas, em harmonia, né, fazendo com que aquele negócio prospere. Eu, inclusive, atendo uma fazenda que a gente está organizando os processos e a questão do organograma, das responsabilidades e atribuições dessa parte daqui das pessoas, justamente porque aqui acontecem muitos conflitos, porque não estão definidas o papel de cada um da família e começa a gerar conflitos. É por isso que a gente fala do método PPP, que é onde eu atuo, pessoas envolvidas no lugar certo, e essas pessoas começam pela família. Quando não está bem definido esses papéis, acontecem justamente as primeiras discussões. E muitas vezes o que acontece? Os processos, simplesmente lá, a gestão da fazenda começa a gerar brigas que gera algo, como é que eu posso dizer, que desencadeia no negócio da sucessão. Exatamente. Um negócio interessante. É muito importante, porque uma empresa hoje que tem governança familiar faz toda a diferença. É isso aí. E existe uma pesquisa do IBGE que revela que 90% das empresas hoje no Brasil são familiares. Isso. Só que 70% lá no final fecham por falta de planejamento sucessório. Isso. Então, quando você tem governança familiar, tem uma estrutura, tem mecanismos ali, que cada um sabe o seu papel, como o senhor falou, aí o negócio cresce cada vez mais. Mas agora você falou uma coisa importante. Não tem como fazer sucessão familiar se eu não tiver uma governança. Sim, exatamente. Né? Eu lembro até que uma fazenda que eu atendo, ela chegou, não, porque a gente vai ver a questão da governança, não sei o quê. Aí o pessoal falou, não, mas nós estamos com a Stefane Lin, essa parte aqui do organograma, responsável, já está tudo organizado. Aí, ai, que legal, que bacana. Faz ou não faz a diferença? Faz toda a diferença. E é isso que eu falo, é o que a gente faz, né? Dentro das fazendas, começa aqui no organograma, responsabilidades e atribuições, porque isso gera uma harmonia. Tipo assim, eu cuido do financeiro, eu cuido do operacional, eu cuido da pecuária, eu cuido da área de irrigação. Exatamente. E aí cada um fica no seu quadrado e os irmãos não brigam. Não brigam. E isso traz uma segurança para a família e uma harmonia, como o senhor disse, que é tão bom você ter paz nos negócios. E o senhor pode fazer uma pesquisa dos maiores produtores do nosso país hoje. As famílias são bem estruturadas, as famílias realmente têm governança, têm uma estrutura realmente adequada, não só na questão da sucessão, dos contratos bem definidos, tem uma organização. Sim. Então, não dá para o produtor seguir de forma amadora. Até um tempo atrás isso acontecia, daqui para frente não dá mais. Ou você organiza o que você tem, ou daqui para frente, cada vez mais, o Estado vai ter uma parte desse patrimônio que foi conquistado com tanta luta. Então, existem formas de organizar adequadas, com estrutura. E outra, como que é vista uma empresa de fora por investidores? Se acontecer um imprevisto, precisar de um investidor, de uma oportunidade que surja, como que esse investidor vai olhar para uma empresa que tem ali uma governança, tem uma estruturação, tem a holding, tem a sucessão definida? Isso. É diferente? Totalmente diferente. Bom, e para você, seu bexiga que tá ouvindo, então, chame a sua família, chame o seu contador. Outra coisa, falando em contador,
Veja se o seu contador está atualizado em relação a essas mudanças que estão tendo, porque tem muitos contadores que não estão atualizados também, né? Então, seus bexiga, chama a família, os contadores e vamos buscar evoluir. Bora fazer esse planejamento sucessório, porque vai evitar confusão e das grandes lá na frente. Priscila, muito obrigado pelo papo. Chegamos ao final dessa conversa. Eu tenho certeza que agregou demais aos nossos produtores, aos amigos que estão nos ouvindo, né? E você fique à vontade também para dar um recado final aí, uma mensagem que você queira deixar para os produtores aí. Fique à vontade e também deixe sua rede social para que as pessoas possam te seguir e acompanhar o seu trabalho. Eu que agradeço, uma honra estar aqui com o senhor essa tarde. Muito obrigada pelo convite. Se precisar de outras oportunidades, estamos aqui para esclarecer dúvidas dos seus ouvintes. E, como eu falo sempre, planejar é um ato de amor. Então, nunca houve uma época tão importante mesmo para se fazer isso. E eu amo o nosso país, o nosso Brasil, por mais atacado que ele seja hoje no agro, o nosso país realmente, como eu já falei aqui, é um país promissor no agronegócio no mundo. Nós temos muitas oportunidades mundo afora, porém, se o produtor hoje ele quer continuar crescendo, por mais dificuldades que enfrente, precisa organizar o que ele já tem. Sim. Não tem como ele continuar a crescer se ele não parar e estruturar. Exato. Então, é muito, muito importante. Esse é o recado que eu deixo hoje. Procure sempre profissionais especialistas. Trabalhe realmente com uma contabilidade que realmente que você cresça juntamente com uma advocacia tributária eficaz também, porque não tem como um contador trabalhar de forma eficaz sem realmente ali profissionais também da área tributária, advogados. Então, é muito importante que os dois trabalhem juntos. E é isso que o produtor tem que fazer hoje, organizar o que ele já tem e realmente correr, porque a partir do ano que vem já começa aí as questões todas que envolvem a reforma tributária. Vai ter uma transação de 2026 até 2033, muitas coisas acontecendo, mas a partir do ano que vem, muitas mudanças, principalmente aí nas questões que eu falei, de ITCMD, de doação, e estamos aguardando realmente para que o tema 1348, que foi suspenso, infelizmente, seja realmente julgado em favor do contribuinte, que vai ajudar bastante e evitar aí, já vai ajudar e ajudar ele nos custos da organização, da hold, minimizar, porque também nós estamos vivendo o quê? Uma época onde o produtor, muitos querem fazer, só que muitos não têm dinheiro para pagar realmente nem essas custas aí iniciais agora. Então, assim, mas faça alguma coisa para proteger, porque daqui para frente vai ser pior. Vai ser pior. E a sua rede social? Minha rede social é @priscilaaugusto.adv. Me sigam lá, um prazer tê-los também. Muito bem. Obrigada. Beleza, a gente tem uma forma única de encerrar aqui, então vamos lá, a gente ensaiou antes, então quando fala 3, 2, 1, e aí? Vamos agregar? Show de bola!